Olá, meus queridos, tudo bom? A aula de hoje é sobre geradores elétricos. Então, basicamente, a gente vem falando nas últimas aulas que uma das coisas mais importantes quando a gente fala de eletricidade é a diferença de potencial, a DDP, certo? Ela é a energia que faz com que exista corrente elétrica. Então, se não tiver DDP, não tem corrente elétrica e não tem nada, não tem um circuito elétrico se não tiver a DDP. Mas de onde que vem essa DDP? De onde que vem essa energia? Certo? Ela não pode ser criada do nada. E do nada aparece lá 20 volts no circuito. Para que a gente tenha energia elétrica, essa energia tem que vir de algum lugar. Então é justamente isso que o gerador faz. O gerador é o dispositivo que transforma aquela energia que é não elétrica em energia elétrica. Por exemplo, uma pilha. Uma pilha é um gerador elétrico, porque a pilha transforma energia não elétrica em energia elétrica. Então, os geradores elétricos são os dispositivos que transformam energia não elétrica em energia, vou botar pro ladinho aqui, ó, elétrica. Ok? Os geradores transformam energia não elétrica em energia elétrica. Em um circuito, como que aparece a representação de um gerador? Como que eu sei que eu tenho um gerador em um circuito elétrico, certo? Basicamente, a representação de um gerador em um circuito, ela se dá através de duas barrinhas, uma menor e uma maior. A barrinha pequenininha é o polo negativo, a barrinha grande é o polo positivo do gerador. Do lado a gente vai ter uma resistência, eu vou falar já sobre ela. E sempre que for um gerador, a corrente elétrica que passa por ele passa da barrinha menor para maior, do polo menos para o polo mais. A gente pode pensar o seguinte, a corrente elétrica ela tem menos energia, passou pelo gerador, ela passa a ter mais energia, certo? É uma boa forma de pensar. Essa DDP que o gerador fornece para o circuito elétrico, a gente dá um nome. A gente diz que é a força eletromotriz. É a capacidade do gerador de fornecer energia para o circuito, certo? Por exemplo, quando tu pega uma pilha, essa pilha ela tem 1,5 volts. O que é esse 1,5 volts? É a máxima voltagem, a máxima DDP que a pilha pode fornecer. É a força eletromotriz da pilha. Então, esse E é a força eletromotriz. Usualmente a gente usa isso aqui, ó, FEM, FEM. É a FEM do gerador, em volts. Só que um gerador, dentro dele, ele dissipa energia também. Então, ele tem uma resistência interna, que a gente representa com R minúsculo aí, certo? Esse Rzinho é a resistência interna, que é a energia que o gerador dissipa na forma de calor. Show de bola? A gente já sabe calcular a DDP de um resistor, U igual a RI, certo? Primeira lei de Ohm. Como que eu calculo a DDP de um gerador? A gente tem uma parada que a gente disse que é a equação característica de um gerador. E é bem fácil. A DDP que o gerador manda para o circuito é o que ele consegue mandar menos o que ele dissipa na resistência interna. O que ele consegue mandar é a força eletromotriz e a DDP dissipada na resistência interna é U igual a RI, né? Então, basicamente, a DDP do gerador é o que ele manda menos o que ele gasta dentro dele, o que ele dissipa dentro dele. U igual a E menos RI. Ok? Tá aqui. Esse U é, portanto... Opa, vou botar de pretinho aqui, né, para ficar bonitinho. Esse U é, portanto, a DDP. Isso aqui é um D. DDP em volts. Aqui eu não posso apagar, errar e apagar com o dedo, né?
Esse E é a força eletromotriz, também em volts. O Rzinho tá ali, né? A resistência interna. Vou botar aqui a unidade em ohm. E o I, para quem não lembra, o I é a corrente dada em ampere. Então, U igual E menos RI. Beleza? Essa equação, ela fornece para a gente um gráfico, certo? Que a gente diz que é a curva característica do gerador. A curva característica de um gerador. Como que é esse gráfico? A gente representa usualmente o gráfico de DDP por corrente, né? Nos circuitos elétricos. Então, é um gráfico de diferença de potencial por corrente. Curte só, isso aqui é uma função matemática, né? Que é representada por uma reta, né? Uma função do primeiro grau. Lá na matemática tem um negócio que é assim, ó, quando o A, que é o coeficiente angular, é positivo, a reta é crescente. Quando ele é negativo, ela é decrescente. Percebam que o que está na frente do x, ó, é negativo. Então tem um bicho aqui. Luz é uma desgraça, né? Já começa a vir bicho. Então, a curva do gerador, pessoal, é uma reta decrescente. Certo? Quando tu vê esse gráfico de U por I reta decrescente, tu sabe que é um gerador. O primeiro valor aqui, ó, quando a corrente é zero, é a força eletromotriz. Então, o primeiro valor é a força eletromotriz. O que que acontece? Quando a corrente vai aumentando, esse termo aumenta, E menos RI vai diminuindo, né? O U vai diminuindo. Como isso aqui aumenta, o ADDP que o gerador manda para o circuito vai cada vez diminuindo, porque cada vez mais ele vai dissipando dentro dele. Até que chega num momento em que esses dois se igualam. Tudo que o gerador envia de DDP para o circuito, ele mesmo gasta dentro dele. A gente chama isso de corrente de curto-circuito, ICC, certo? Quando que eu tenho essa corrente de curto-circuito? Quando a DDP mandada é zero. Ou seja, essa corrente de curto-circuito iguala isso aqui a zero, né? Passa o E para lá, o R dividindo. Essa corrente de curto-circuito é E sobre R. Certo? O que que ela significa? Ela é a corrente que faz com que o gerador não consiga mandar nada de DDP para o circuito, porque tudo que ele envia, ele mesmo dissipa. Ok? Na sequência... Cheio de tralha aqui, peraí. Na sequência, a gente tem que falar também, a gente tem que comentar brevemente sobre a potência do gerador. Certo? O que é essa potência do gerador? É a quantidade de energia que ele manda, que ele envia para o circuito a cada segundo, né? Então, a potência de um gerador. Bom, calcular a potência elétrica, a gente sabe como é que se calcula. Vou botar aqui no cantinho, ó. Potência elétrica é π. Na equação do gerador, eu já tenho que U é igual E menos RI. Percebam, portanto, que eu já tenho U. Tá faltando I. O que que eu vou fazer para chegar na equação da potência do gerador? Eu vou pegar essa equação e multiplicar ela inteira por I. Vejam se eu não vou ter uma coisa mais ou menos assim, ó. I vezes U é igual I vezes E. Estou multiplicando tudo por I, né? I vezes U, I vezes E. RI vezes I fica RI ao quadrado. Todos esses termos agora, eles representam potência. Basicamente, isso aqui é o que está indo para o circuito. Então, isso aqui é o que está sendo aproveitado. A gente diz que é a potência útil. A potência útil de um gerador é I vezes U. Essas equações não costumam ser dadas, tá? Por isso que eu estou fazendo a deduçãozinha com vocês e não vou circular por causa disso. Beleza. I vezes E é o máximo de energia que o gerador manda, então é a potência total.
potência total, I vezes E. Isso aqui, ó, é o que ele dissipa. Então, é a potência, tá dando de ver ainda, tá? É a potência dissipada, RI ao quadrado. Vê se faz sentido, ó. Potência, vou botar aqui, né? Potência dissipada. O que ele aproveita, o útil, é o total menos o que ele perde, menos o dissipado. É isso, né? Certo? Vou até colocar aqui no cantinho, ó. Lembrando sempre, né? Potência total é potência útil mais potência dissipada, né? Nesse caso aqui, o útil é total menos dissipado. Aí tem uma análise, galera, que o nosso livro ele faz, que é importante, às vezes aparece por aí, que é o seguinte: o que eu quero do gerador é potência útil, eu quero que ele mande energia para o circuito elétrico. Então ele troca esse I vezes U por potência útil e escreve isso aqui, ó, a partir dessa equação. Ele escreve que potência útil é I vezes E menos R I ao quadrado, certo? Ó, potência útil e E menos RI ao quadrado. Manja só o que vai acontecer. A potência útil em função da corrente é uma função de segundo grau. Tem um E ao quadrado aqui, né? Uma parábola. Então, se eu fizer o gráfico da potência útil pela corrente, isso aqui vai me dar uma parábola. Só que essa parábola, ela tem o A negativo, quando o A é negativo, a boquinha fica para baixo, né? A concavidade é para baixo. Então, ela vai ser uma parábola assim, ó. Com a concavidade, ficou bem feia essa parábola, né? Não dá de manjar. Com a concavidade para baixo. Percebam que, se eu não tiver nada de corrente, o gerador não faz nada. Se eu tiver uma corrente muito grande, é a corrente de curto-circuito. Ele também não faz nada. O ideal para eu ter uma potência útil máxima possível tá no meio. Eu vou ter uma corrente aqui, ó, intermediária. Essa corrente intermediária é metade da corrente de curto-circuito. Ou seja, essa corrente intermediária eu vou chamar de IM, que faz com que eu tenha um máximo de potência útil possível, é metade de E sobre R. Então, é E sobre 2R. E quanto que é a potência útil máxima, né? Então, esse ponto aqui do gráfico é o IM. Y seria o x-vértice, né? Aqui seria o y-vértice, que é a potência útil máxima, curiosamente é pum. A potência útil máxima pode calcular pelo y-vértice, certo? Ou substituir esse m aqui, ó, dá um pouquinho de trabalho, mas vocês vão ver que é E ao quadrado sobre 4R. Então, o máximo que um gerador pode fornecer para um circuito é E ao quadrado sobre 4R. Ok? Continuando, essa aula é um pouco longa, pessoal. Ela envolve 2 módulos. Tá acabando já, na verdade. Beleza, já falamos das potências do gerador. Falamos também da potência útil máxima, né? Que é esse valor aqui, ó, para calcular. E agora, e o rendimento? O que é o rendimento de um gerador? Sempre o rendimento é o percentual que eu aproveito, né? Imaginem que eu vou arremessar cestas, sei lá, lances livres de basquete, né? Vou arremessar na cesta, eu arremesso 10 vezes e acertei 4. Vocês concordam que o meu rendimento foi 40%? Se o meu rendimento foi 40%, eu acertei 4 de 10, a gente faz esse cálculo dividindo 4 pelo 10, né? Aí chega em 0,4. Então, basicamente, o rendimento é o que eu quero pelo total. Quero acertar na cesta 4 vezes e pelo total 10 vezes. No caso do gerador, eu quero potência útil e eu tenho potência total. Potência útil, eu sei calcular. Potência útil é I vezes U. Então,
potência útil é I vezes U. Potência total também é I vezes E. Simplifica isso aqui, ó. O rendimento de um gerador é U sobre E. Tá claro, pessoal? O que é esse símbolo, esse N com a perninha comprida? O N com a perninha comprida é o rendimento. É o rendimento. Geralmente você vai dar lá, potência, sei lá, DDP, aqui o U é, sei lá, 70 e o E é 100. 70 sobre 100 vai dar 0,7. A gente sabe que 0,7 é uma fração, né? Quer dizer 70%. Então, vou colocar aqui, ó, que se eu multiplicar isso aqui por 100, eu passo o rendimento, né, para porcentagem, para percentual. Beleza? Tá claro? Como se vocês fossem me respondendo, não sei porque eu tô perguntando. Me respondam em outro momento. Além disso, a última parte que faltou eu comentar aqui, ó, é a seguinte. Como é que é o nome mesmo? Eu vou botar assim com esse nome, ó. Botei 2 i's aqui. Circuito gerador resistor. Certo? A gente disse que a lei de Ohm pulou. O que acontece? Imagine que eu tenho um gerador. Certo? Esse gerador, ele está alimentando um resistor. É o circuito mais simples que tem, né? Tem uma pilha e uma lâmpada. Tá aqui um resistor. Então, eu tenho um resistor, vou representar com Rzão, a resistência interna do gerador, Rzinho, né? E a força eletromotriz E. Certo? Isso tudo aqui a gente sabe que é um gerador, né? Tudo isso aqui, ó, é um gerador, certo? E aqui ele está alimentando um resistor. Deu bateria fraca aqui, continuou gravando, né? Que bom. Ok. A gente sabe que U é igual a RI. Então, eu posso escrever que I é U sobre R. Agora, para esse circuito aqui, ó, I é igual. U é a DDP. Quem que está fornecendo o DDP para o circuito? O gerador, que é a força eletromotriz dele. E qual é a resistência total desse circuito aqui, ó? Vocês conseguem perceber que não tem nenhuma divisão aqui no fio, ó? Isso aqui tá tudo em série. Então, eu tenho a resistência Rzinho mais a resistência Rzão. A resistência interna mais a resistência externa. Resistência interna mais resistência externa. Isso aqui a gente chama de lei de Ohm generalizada, ou lei de Ohm por Law. É a lei de Ohm para um circuito gerador-resistor, certo? Assim eu calculo a corrente de um circuito gerador-resistor. E se eu quiser que esse gerador forneça a maior quantidade de energia possível para esse resistor? Ou seja, eu quero a potência útil máxima. Então, o que eu tenho que fazer para eu ter a potência útil máxima? A corrente tem que ser E sobre 2R. Então, eu vou igualar. No lugar do I, eu vou colocar, ó, E sobre 2R. Igual E sobre Rzinho mais Rzão. O que vai acontecer aqui, ó? Matou esse E aqui, né? Multiplicou aqui, passou para lá, passou para lá. Joga o Rzinho para o outro lado, 2Rzinho menos Rzinho. Rzinho igual Rzão. João, que troço louco é esse? Sempre que eu quiser que um gerador entregue a maior potência possível, a resistência externa tem que ser igual à resistência interna dentro dele. Certo? Ó, isso aqui é a corrente do circuito. Eu igualei ela com a corrente para entregar a maior potência possível. Isso aqui ó, acontece, galera, então, quando eu igualo essas duas, eu tenho a potência útil máxima. Percebam que tem que ser Rzinho igual a Rzão. Beleza? Ainda,
nesse módulo 6, vocês têm uma coisa que é bem relevante aqui. Que é tranquilo porque a gente já meio que já viu a associação de resistores, né? A gente já viu a associação de resistores, então meio que já viu isso aqui também, que é a associação de geradores. A associação de geradores. O que acontece na associação de geradores? Primeiro vamos ver o caso de eu ter uma associação de geradores em série. Então eu tenho lá um gerador, outro gerador, certo? Vamos dizer que é o gerador 1, E1R1, e o gerador 2, E2R2. A corrente elétrica, se eles estão em série, vai ter sempre a mesma propriedade, né? Como é que a corrente vai passar, chegar aqui e ir embora? Se ela passa por um, ela tem que passar pelo outro também. Então, a corrente elétrica é igual. Só que agora, se eu botar um gerador de, sei lá, 5 volts aqui e outro de 5 volts, eu vou somar esses dois, né? Eu tenho 5 mais 5. Então, a DDP, que nesse caso é a força eletromotriz, é a soma E1 mais E2, ok? Assim como a resistência equivalente. Resistência equivalente em série a gente calcula somando, ok? Percebam que é muito parecido com os resistores, né? E o que acontece se eu tiver uma associação de geradores do tipo paralelo? Então, eu tenho lá uma associação. Vou passar um trabalho para fazer esse desenho aqui. Tá aqui um gerador. Tá aqui outro gerador. E aí, reparem, meus queridos, que agora eu tenho uma associação do tipo paralelo, né? Beleza. Então, eu tenho uma DDP1 aqui, né? Uma força eletromotriz 1, perdão. Força eletromotriz 2, uma resistência interna 1, resistência interna 2. Primeira coisa, a corrente que chega aqui, ela se divide. Parte vai para um lado, parte vai para o outro, né? Associação em paralelo. A corrente se divide. Então, portanto, com isso, a corrente total é a soma, né? Veio 5 para um lado, 5 para o outro, o total que chegou é 10. Agora, a força eletromotriz, que é a DDP, conforme a gente estudou, ela tem que ser igual no paralelo, né? João, e se eu colocar pilhas diferentes? Se tu colocar pilhas diferentes, acontece uma retroalimentação. A gente não estuda isso nesse momento. Então, se eu colocar uma pilha de 1,5, a outra pilha tem que ter 1,5 também. A DDP é igual, a força eletromotriz vai ser igual. E a resistência equivalente é aquela parada do paralelo, né? 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3. Aqui, como eles vão ser iguais, eu posso usar aquela Gambis, né? A resistência equivalente é pegar a resistência de um deles e dividir pelo número de geradores, ok? Vou disponibilizar esse material aqui para vocês, beleza, pessoal? Forte abraço, espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, entrem em contato. Valeu!